Oi, pessoal, tudo bem? Continuando nossos estudos das angiospermas, vamos ver por que elas foram, ou por que elas são, ou por que elas têm tanto sucesso assim. Então, você já sabe, polinização é o transporte do grão do pólen, da antera para o estigma. Isso permitiu para as angiospermas um grande sucesso, porque isso teve como consequência uma grande recombinação gênica. Porque você tinha uma planta muito distante de outra, e você conseguia transferir esse grão de pólen pelo vento, pelos animais, que nós já vamos ver daqui a pouco, né, um tipo de polinização, mas você conseguiu. Né? E o que você tem que entender? Primeiro, o que é autopolinização? Autopolinização é quando na mesma flor ocorre a fecundação. Então, geralmente, a parte do gineceu, o pistilo, ele é mais baixo que o estame e o pólen cai diretamente no estigma, já promovendo a polinização. Polinização cruzada é quando sai o pólen de uma planta e vai para outra, tá? E daí vai ocorrer a polinização. Então, são formas. Às vezes, quando a planta é dioica, tem os sexos separados, isso, né, vai acontecer naturalmente. Agora, quando a planta é monóica, ou seja, tem os dois sexos na mesma planta, pode acontecer de o processo de maturação de um e de outro estarem diferentes para evitar a autopolinização, mesmo que sejam flores diferentes, ok? Então, o sucesso das angiospermas são essas flores que elas possuem. Então, até então, as gimnospermas, elas dependiam do vento para fazer a polinização. Agora, com esse surgimento dessa nova máquina, dessa nova estrutura, a flor, com suas cores, odores e sabores diferentes, atraíram inúmeros animais, né, que, para que fizesse essa polinização por elas, né, para que exercesse essa função para elas. Então, essas plantas, elas foram muito espertas, né? Elas acabaram desenvolvendo umas estratégias maravilhosas. As plantas que precisam dos animais diurnos para poder ter a sua polinização são vistosas, coloridas. E aquelas que usam animais noturnos, né? Não adianta ser bonita, colorida. O que ela é? Ela é muito perfumada. Ela encanta pelo olfato ou pelo sabor. Então, elas desenvolveram estratégias importantíssimas para a evolução e para digamos assim, a grande estratégia evolutiva desse grupo, para permanecer no ambiente por tanto tempo. Lá na Sumatra, na Indonésia, tem a flor cadáver, né? Então, o que ela faz? Para chamar a atenção dos besouros, ela emite um cheiro, ela emite esse cheiro que as pessoas dizem que parece um bicho morto, que é um cadáver, que é muito mal. O cheiro é muito desagradável ao nosso olfato, mas não para o olfato dos besouros, que se interessam bastante, vão lá e fazem a polinização. É uma planta rara essa, difícil de você ver. Outras plantas desenvolveram técnicas para se assemelhar a animais, como a flor papamosca, né? Então a flor parece uma mosca e ela exala, né, um cheiro, e pelo formato que tem de uma mosca e o cheiro que ela exala, semelha-se à fêmea da mosca. Então o macho é atraído, vai lá, acaba pegando pólen, vai para outra flor, procurando em busca de uma fêmea, acreditando que está atrás de uma fêmea, e acaba fazendo a polinização dessas plantas. Então vamos para a polinização propriamente dita. É claro que existem fatores que são chamados de abióticos que realizam a polinização também. Então, nós já vimos lá nas gimnospermas, o vento aqui também pode acontecer. Então, pelo vento é anemofilia. Ou pode ocorrer pela água, hidrofilia, onde aqui ó, as plantas machos elas caem e a água acaba levando e o encosta, né, o toque entre a planta fêmea com a planta macho acaba ocorrendo a polinização. Então, pode ocorrer também dessa forma. Pode ocorrer uma polinização que a gente chama de artificial, feita pelo homem. O homem, buscando uma qualidade, né, uma característica na planta, ele pode fazer a polinização manualmente de uma planta para outra. Agora, quando a polinização é pelos agentes bióticos, nós temos inúmeros agentes bióticos que podem fazer. Então, a entomofilia refere-se àqueles insetos, né, que fazem a polinização. Entomofilia, estudo entomofilia, entomologia é o estudo dos insetos. Entomofilia,
amigos dos insetos. Então, são os insetos que fazem a polinização. É claro que durante esse processo todo, desse trabalho todo, ocorreu uma que a gente chama de coevolução, durante o processo evolutivo, coevolução. Conforme as plantas foram achando estratégias, jeitos de atrair esses insetos para fazer a polinização, esses insetos também tiveram que ter modificações. Então, existem hoje categorias e subcategorias de entomofilia conforme o tipo de polinização que ocorre, né? Por besouros, por moscas, por abelhas e por borboletas, que acabam recebendo nomes específicos. Nós temos também pelas aves, né? Que você vai chamar de ornitofilia. Então, você está vendo o beija-flor ali, ele vem pegar o néctar e acaba levando o pólen de uma planta para outra. Temos vários estudos também da polinização por répteis, então epitofilia, né? Existem também alguns estudos falando dos anfíbios que também podem acabar fazendo esse tipo de polinização, que estão sendo incluídos dentro do mesmo grupo de agentes polinizadores. A polinização por morcegos, também chamada de quireptofilia, tá? Então, os morcegos também a mesma coisa, vão lá buscar o seu alimento, né? E acabam levando, transportando o pólen de uma planta para outra, de uma flor para outra. Daí nós já vimos, né? Depois da polinização ocorre a fecundação, ocorrendo a fecundação vai ter que formar o fruto. Então aqui você tem um ciclo bem curtinho, mostrando lá o grão de pólen que vai chegar lá no estigma, vai fazer a fertilização, a fecundação, vai formar o zigotinho, forma o embriãozinho e vai gerar o fruto. Dentro do fruto você vai ter semente e dentro dessas sementes aqui você vai ter embrião que vai nascer e gerar uma nova planta. Lembrando que a maçã é um pseudofruto, que nós vamos ver nas próximas aulas. Não só o pólen ele é transportado, quanto o fruto. Então, o fruto também sofre dispersão. Então, ele vai acaba sendo levado para outros lugares. E existe uma dispersão chamada zoocoria, que é quando entra naquele... São alguns frutos secos, que não tem parte carnosa para você se alimentar, para você morder, que tem umas garrinhas que acabam grudando na roupa. Ele chama de carapicho, né? Tico-tico, que cola e você anda no mato, aquilo cola na tua roupa e lá para frente você solta. Então você está fazendo a dispersão desse fruto. Se o fruto cai naquele solo, por ter um fruto seco, ele vai cair dentro dele da semente, ele vai acabar gerando um novo indivíduo naquela região. Então você vai acabar ampliando, né, a distribuição desse grupo de plantas. Lá vem o vento de novo, né? O vento também pode levar o fruto, às vezes é chamada de anemocoria, que está ali ó, levando os frutinhos do dente de leão, né, para longe, aonde cair aquela sementinha, aquele fruto tem a sementinha, onde cair você vai ter um novo pé dessa planta. E temos também a dispersão, né, do fruto pela água, essa é chamada de hidrocórica. Então você vê ali ó, o coco que ficou na água, foi lançando e acabou a semente germinando. Nós vimos então como que as angiospermas, né, alguns exemplares, características principais dela, com o ciclo reprodutivo, como que ela ocorre a reprodução. E agora nós vamos ver uma divisão. Então, dentro das angiospermas, eu vou ter uma divisão. Nós vemos em vários livros, na cobrança de provas de vestibular, uma divisão em mono e dicotiledôneo. Mas como eu já falei, a biologia muda muito, muda sempre, muda de nome, e tem uma vertente, eu digo uma vertente, mas está se caminhando para fazer uma divisão agora dessa forma, tá? Eu vou ter 3 grupos, monocotiledôneas, eudicotiledôneas, as verdadeiras dicotiledôneas, e as magnolídeas, tá? Que são todas elas dentro do grupo das angiospermas, que é o que a gente está estudando agora, ok? Como a maior parte dos livros didáticos, as cobranças de vestibular, todas, elas acabam falando de monocotiledôneo e dicotiledôneo, então eu tenho que fazer uma diferenciação básica entre as duas, é olhando algumas características. Monocotiledônia, dicotiledônia. A monocotiledônia tem um cotilédone, ou seja, tem um espaço só de reserva de nutrientes. Cotilédone é o nutriente que vai nutrir o embrião até ele formar as folhas e começar a fazer fotossíntese. A dicotiledônia tem 2. As folhas da monocotiledônia têm nervura paralela.
Pensa numa folhinha de grama, que você já vai saber como que é essa folha de nervura paralela. Diferente das dicotiledôneas, que é uma nervura ramificada, como você vê aqui na imagem, toda ramificadinha. Quando eu olho, né, a estrutura interna do caule, eu vou ver que os vasos, né, o xilema e o florema, eles são difuso nas mono e ordenado nas dico. As flores das monocotiledôneas são trímeras, ou seja, múltiplas de 3. Já nas dicotiledôneas, elas são pentâmeras, múltiplas de 5. Quando eu observo os frutos, eu vou ver que os frutos aqui têm 3 carpelas. A gente vai estudar mais tarde isso, né? E os frutos das di têm 5. Quando eu olho para a raiz, eu vou ver que a raiz das monocotiledôneas, elas são fasciculadas em cabeleiras. De um único ponto, elas partem todas elas aqui, tá? Já a da dicotiledônea axial, ela tem uma estrutura central da onde vai sair as ramificações, ok? As magnolídeas, elas são, na verdade, conhecidas pelas magnólias lenhosas. São flores grandes, robustas, bissexuais, ou seja, tem os dois sexos da mesma planta, na mesma flor, né? E que aparentemente parece ser uma forma mais primitiva, tá, de uma angiosperma. Não se sabe ao certo. Então, são estudos que estão acontecendo ainda para definir bem. Dificilmente serão cobradas em provas de vestibular, mas pode aparecer. E por poder aparecer, você tem que ter uma noção de quem são eles. Bem, pessoal, desde que nós começamos a estudar no bloco, o que a gente viu? Nós começamos a ver lá como que surgiu o universo, como surgiu a natureza, a gente viu a evolução das plantas durante todo o processo evolutivo, vimos um pouquinho das criptógamas e fanerógamas, e daí estruturamos um pouco de cada uma, da briófita, da pteridófita, gimnosperma e finalizamos agora a angiosperma. São as características gerais. As estruturas propriamente ditas de uma planta completa, raiz, caule, flor, folha, frutos, semente, tudo isso a gente vai ver agora no decorrer do ano, feito? Então, para concluir essa etapa, termine os seus exercícios da lista 2, tá bom? Até lá!